Boa tarde. Espero que todos estejam bem, estejam todos felizes. Estamos muito felizes com vocês aqui. Eu sou a professora Ana Carolina, do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Amazonas e também analista de requisitos senhos do CID. Temos também aqui conosco o professor Walter Nakamura, professor adjunto aí da Universidade Tecnológica Federal do Pará, e também é chair dessa sessão, que vai nos ajudar aí com essas apresentações. Bem, primeiro, é um super prazer ter vocês aqui na nossa sessão, com o nome Ambientes e Recursos Educacionais, do Laboratório de Ideias da terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, o EduComp 2023. E o EduComp ele é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, através do Grupo de Interesse de Educação e Computação, que está sendo sediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, nesse ano. O Laboratório de Ideias é um espaço de acolhimento de trabalhos iniciais, com o objetivo principal de compartilhar ideias e sugestões, dando feedback às pessoas autoras e assim ajudando-as a evoluir seus trabalhos. Começaremos com a apresentação de 2 trabalhos na nossa sessão. Aí a gente tem um bom tempo para debatê-los em conjunto aqui. Vocês podem interagir com comentários e perguntas através do nosso chat aí no Google Meet. Durante a discussão, elas serão incluídas na medida do possível. E vocês também podem pedir a palavra durante a discussão, usando o recurso de mãozinha levantada, e que todos nós já sabemos das aulas no Google aí. Fique à vontade para abrir suas câmeras, até pedimos para uma boa participação. Apenas pedimos, por favor, que mantenham os microfones fechados durante as apresentações para que não tenha nenhum ruído, e sempre que não estiverem com a palavra, deixem fechadinho aí para a gente ter uma boa sessão, tá? Vamos iniciar a nossa sessão com o nosso primeiro trabalho, intitulado Em direção a uma ferramenta de recomendação de código para apoiar o aprendizado de programação, de autoria do Guilherme de Moura, Williamson Silva e Gabriel Lunardi. Convidamos o apresentador Guilherme para compartilhar já a sua tela aí de apresentação. Lembrando de algumas regrinhas, pessoal. O Guilherme vai ter a apresentação de 5 minutinhos para sua apresentação, tá? E depois só que a gente tem as nossas discussões lá de todos os trabalhos, tá? Vamos apresentar o segundo trabalho e temos as discussões. Correto? Todos? Ok. Então vamos lá, gente. Depois a segunda apresentação. Guilherme, 5 minutinhos no cronômetro, Guilherme. Estou de olho em você, Guilherme. Começando com você a palavra. Tá. Bom, vou começar aqui minha apresentação do trabalho do EduComp. Bom, o título do meu artigo é Em direção a uma ferramenta de recomendação de código-fonte para apoiar o aprendizado de programação. Essa ideia ela foi proposta por mim, Guilherme, pelo professor Gabriel Lunardi e pelo professor Williamson Silva. Basicamente, o contexto dessa ideia é o problema de pessoas que estão aprendendo programação a fixar a lógica da programação. E com essa dificuldade, o tempo de aprendizado acaba sendo maior, porque muitas pessoas não conseguem fixar essa lógica e acabam tendo problemas a curto e a longo prazo. A curto prazo, porque elas demoram mais tempo para aprender a programar, e a longo prazo, porque elas vão se tornar um profissional que tem uma menor produtividade e não consegue materializar o problema no código-fonte. E para solucionar esse problema, a gente pensou no apoio ferramental. Esse apoio ferramental seria um SCORES, que seria um Source Code Based Recommendation, que seria como um suporte ao desenvolvedor, que daria dicas e sugestões de como melhorar um código já existente ou apresentar um código novo baseado no problema que o programador tem. Basicamente, esse SCORES ele teria uma fonte confiável de código-fonte. E para isso a gente já analisou várias ferramentas.
Primeiro, a gente concluiu que o VS Code seria a nossa ideia, devido à popularidade dele e também a sua facilidade de usar extensões, criar extensões. A primeira ferramenta que a gente analisou foi o Soaker. Inclusive, eu deixei aqui para vocês um artigo que fala sobre ele. Só que o problema dele é que ele é muito teórico. Não tem o Soaker para a gente usar mesmo. Senão ele seria muito interessante de ser usado. Mas ele é só uma teoria, assim. Tem um artigo falando sobre ele. Mas ele em si não tem como a gente usar. Tem o Coder e o Krugli, que o problema deles é que o código não é confiável, o código-fonte que está lá. E depois nós analisamos 5 extensões do VS Code, onde 4 delas, que seriam Clara Copilot, Blackbox, Tab9 e Capitão Stack, não atendem todos os requisitos que elas mesmas propõem. Elas ainda estão em fase de teste, a maioria delas. E GitHub Copilot se mostrou ser uma boa ferramenta que atende às nossas necessidades, mas é paga e não seria acessível para todos. E daí, basicamente, nós temos aqui a proposição da ferramenta educacional. Essa ferramenta ela tem como intenção aprender como a pessoa pensa e sugerir melhorias e correções do código dessa pessoa. E daí nós teríamos que analisar ainda quais seriam os algoritmos de recomendação. E daí a gente viu que a gente teria que usar mineração de texto e modelos pré-treinados de linguagem, como por exemplo, o CodeBert. Basicamente, essa ferramenta seria uma extensão do VS Code, porque a gente já decidiu que o VS Code seria a nossa ideia utilizada, e sendo utilizada uma extensão do VS Code, devido à popularidade do VS Code, seria muito fácil de acessar essa ferramenta. Daí, conforme a gente fosse colocando essa ferramenta para o público, a gente ia avaliar a assertividade dessa ferramenta conforme as experiências de cada aluno. Então, seria uma metodologia baseada em experimentação, em avaliar e evoluir essa ferramenta de acordo com a experiência de cada usuário. Basicamente seria isso. Nós, os autores, queríamos agradecer algumas instituições, a Unipampa, a Engenharia de Software da Unipampa, a UFSM, o CNPq, o FAPEGS e o programa de pós-graduação. E basicamente seria isso. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas. Legal, Guilherme. Parabéns. Obrigado. E as discussões, gente, pela dinâmica no final, tá, Guilherme? Tá. Aí, mas guardem as suas perguntas, coloquem no chat para não esquecer, por favor, gente. Não esqueçam, tá? Parabéns. Obrigado. Então, agora a gente vai para a segunda apresentação, né, do segundo artigo. Intitulado Desenvolvimento de uma plataforma de testes automatizados como forma de apoiar a aprendizagem de testes, de autoria da Rafaela Mello, Fernanda Pires, Ramayana Menezes e Rodrigo de Freitas. Convido a Rafaela, né, que vai apresentar para compartilhar. E tem 5 minutinhos aí, Rafaela, para expor suas ideias para a gente. Como assim? Bom, boa tarde. Eu sou Rafaela, eu sou uma pessoa, de acordo com a minha certidão de nascimento, sou uma pessoa amarela. Meu cabelo é preto, eu uso óculos e aparelho, e eu estou usando uma camisa verde escura e atrás de mim tem uma estante de livros. Bom, o título do nosso trabalho é Desenvolvimento de uma plataforma de testes automatizados como forma de apoiar a aprendizagem de testes. E os autores desse trabalho comigo são a Fernanda, a Ramayana e o professor Rodrigo, todos eles são da UEA. E eu sou da UFAM, eu curso mestrado em informática na UFAM. E também faço parte do Think Test, que é um laboratório de tecnologias educacionais da UEA. Contextualizando um pouco sobre o trabalho, em empresas de tecnologia, sejam elas de software ou de hardware, o processo de teste é necessário para manter a qualidade dos produtos e garantir que o cliente final ele vai receber, ele vai ter uma boa experiência e também não vai encontrar problemas ali, não vai encontrar bugs. Então, todo esse processo de verificação, validação e testes é muito importante durante todo o processo de desenvolvimento. Apesar disso, algumas pesquisas apontam
Geralmente, os estudantes da área da computação eles só aprendem sobre testes quando eles precisam aplicá-los em algum projeto. E isso pode se dar, né, pelo fato do conteúdo de testes, de que o conteúdo de testes ele é abordado por meio de aulas expositivas e não práticas. Então, com base nisso, né, a proposta aqui desse trabalho é a criação de uma plataforma de testes automatizados para dispositivos de hardware, que tem o nome de Smart Test, como forma de apoiar ali a aprendizagem de testes, né? Tentar incentivar o desenvolvimento de habilidades e competências em testes. Durante o processo, participaram estudantes de 3 cursos de computação, de licenciatura em computação, sistemas de informação e engenharia da computação, e, claro, né, professores, que participaram desse processo que participaram desde a concepção até a entrega para o cliente. Um pouco sobre o processo de desenvolvimento da plataforma, né? Inicialmente foi feita um levantamento ali sobre o que as pessoas da equipe sabiam sobre testes, então foram realizadas reuniões e discussões para saber sobre isso, para daí dar início à idealização da ferramenta, ou a definição da arquitetura e do levantamento de requisitos. Permitiu que os estudantes tivessem ali uma visão de como é que funciona ali essa parte do mercado de software, né? Depois disso veio a pesquisa de tecnologias, e por conta de que as pessoas que realizam testes de hardware, geralmente, nem todas elas têm conhecimento de programação, a gente escolheu trabalhar com recursos de programação em blocos. Então, a tecnologia que foi utilizada para desenvolver o ambiente foi uma biblioteca do Google, né, que é o Block, que permite que você crie esses recursos de programação em blocos, que você crie a sua própria linguagem de blocos. Depois disso, partimos para o desenvolvimento e para os testes que ocorreram em paralelo. Na parte dos testes, teve toda ali a parte da rotina de testes, né, iniciando da criação do roteiro de testes para a execução, onde foram e depois da execução durante a execução foram levantados os problemas que existiam e esse processo se repetiu, né, até o final, até a entrega. Aqui eu tenho algumas telas do sistema, só para a gente ter uma ideia aqui, né, de como é que funcionou. A tela principal é a tela do editor de plano de testes, onde aqui na parte esquerda da tela tem as categorias de comandos de testes, e na parte central é onde as pessoas arrastam e criam seus planos de teste. Aqui tem um pequeno exemplo, e aí a pessoa cria e posteriormente ela pode estar executando esse teste. Também tem uma área de meus planos de teste, onde a pessoa pode visualizar os planos de teste que ela criou e também pode selecionar algum, excluir ou editar. Depois vem a parte de execução, onde ela pode selecionar algum desses testes e aonde que ele vai ser executado, clicar em executar, visualiza algumas informações e confirma a execução. Uma parte interessante também é a parte dos dados de teste, onde ela pode ter uma visualização se como é que funcionou, como é que se deu o teste, né? Se foi 100% de sucesso ou se ocorreu alguma falha. Bom, o desenvolvimento do Smart Test ele possibilitou que estudantes de 3 áreas de computação pudessem participar ativamente do processo de desenvolvimento de uma plataforma automatizada de testes, e a partir disso foi possível pôr em prática alguns conhecimentos abordados nas disciplinas e conhecer a rotina de testes que é necessária para a entrega de um bom produto. Por último, eu deixo algumas questões para pensar, né? Como avaliar se o processo proposto é válido para a aprendizagem de testes e como levar isso para as salas de aula. É isso, obrigado pela atenção. Estava cronometrando. A Rafaela foi no pá! Sim. Cirúrgica. Bem, muito obrigada, Rafaela. Muito obrigada, Guilherme, pela apresentação de vocês, compartilhar todo esse resultado aí, né? Eu sei que é rápido demais, né? Mas deu para passar a mensagem de vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Agora, 2 honras aí para o professor Walter Nakamura. Oi, pessoal, boa noite. Bom, vamos agora partir então para a discussão, né, sobre os trabalhos que foram apresentados. Gostaria primeiro que os apresentadores, né, fizessem alguns comentários em relação aos trabalhos que foram expostos aqui, para obter um feedback, né, sobre o tema e algumas sugestões também que sejam discutidas aí para a condução dessas pesquisas.
poderíamos começar com o trabalho, então, do Guilherme? Fazer uma discussão sobre o trabalho dele. Alguma pergunta, Rafaela? Questionamento, alguma consideração? Bom, na verdade eu queria uma. Assim, foram 5 minutos, eu não consegui entender muito bem sobre o trabalho. Eu queria uma exposição assim. Pode ser uma coisa rápida sobre o que foi que você falou. Como? Não entendi. Foi muito rápido, né? Eu não consegui capturar a essência do trabalho muito bem. Então, Tá. se você puder só. Basicamente, a nossa intenção seria criar um sistema de recomendação de código-fonte que iria auxiliar pessoas que estão começando a programar. Basicamente, essas pessoas, esse sistema ele trabalharia com linguagem natural. Ou seja, tu poderia colocar qual é o teu problema e o sistema de recomendação de código-fonte ia tentar te ajudar com o código que melhor ajudaria o teu problema, facilitaria o teu problema. E ele também ajudaria a melhorar códigos que já estão sendo feitos por pessoas que estão aprendendo a programar. E como que seria definido qual a melhor solução para o problema? Então, a gente ainda não fez essa ferramenta, né? A gente está em direção a ela. Mas, basicamente, a gente iria utilizar inteligência artificial. E essa inteligência artificial ia pegar as palavras. No artigo que eu deixei sobre o Soaker, ele explica mais ou menos como eles fizeram no Soaker. Mas, basicamente, a inteligência artificial, ela... quando tu for cadastrar um novo código nessa ferramenta, ela vai... tu vai colocar palavras-chave, várias palavras-chave sobre aquele código. E daí ele vai analisar se aquelas palavras-chave são compatíveis com a tua questão, com o teu problema. Que daí ele vai analisar os códigos que têm mais palavras-chave em comum. E seriam um dos métodos que seriam utilizados. Legal. Tem mais algum questionamento, Rafaela? Seria só para estudantes iniciantes? Como? Seria só para estudantes iniciantes? Não, eu acredito que também poderia ser utilizado por pessoas que já estão na área da programação há mais tempo. Mas o foco seria no aprendizado mesmo, porque seria uma ferramenta que seria utilizada no meio universitário, né? Seria esse o nosso foco, eu acredito. Mas daria para ser usado também por pessoas que já estão na área da programação há mais tempo. Até porque, como eu disse, quando alguém está começando e tem dificuldade de fixar a lógica de programação, a longo prazo ela vai ver problemas mesmo assim. Eu acho que entendi. Desculpa, a gente tem uma crise de tosse aqui. Perguntaram do chat GPT, né? Assim, acho que a gente poderia abrir depois para as perguntas do chat, né? A gente vai fazer essa dinâmica primeiro entre vocês mesmo, aí depois a gente abre para o pessoal, a gente vai anotar as perguntas, né? Tá. Mais alguma sugestão, Rafael? Algum ponto do trabalho? Acho que por enquanto não. Pode surgir durante a Sim, sessão. sim. Certo. Guilherme, você teria alguma consideração sobre o trabalho da Rafaela? Alguma sugestão? Alguma curiosidade sobre o trabalho para ajudar, né, no desenvolvimento dessa pesquisa? Eu acho que primeiro eu vou fazer a mesma pergunta dela, que é para ela falar um pouco mais sobre, para a gente... Tá. A ideia principal do nosso trabalho, né, é a criação de uma ferramenta de testes para apoiar a aprendizagem de testes para estudantes de graduação.
Parece confuso, né? Mas é essa mesmo a ideia, né? Sim, Que durante esse processo de desenvolvimento eles consigam desenvolver essas habilidades de teste e aprender mais sobre coisas que eles acabam não vendo nas disciplinas. entendi. O teu seria, no caso, em direção a uma ferramenta também? Seria em direção a isso? Ou Não, não. É a criação mesmo de uma ferramenta, ela já já foi foi? criada, sim. Esse Sim, projeto é um projeto de P&D que, inclusive, já acabou. E aí, durante esse processo, a gente tentou fazer essa questão, né, de apoiar a aprendizagem de testes. sim. Já foi utilizado, já foi testada em estudantes que participaram, Sim, isso, já. sim. Foram E, estudantes tipo, de eles três falaram um cursos. pouco mais sobre como que essa ferramenta contribuiu para o aprendizado deles? Assim, a gente não. A pessoa quer falar. Vai, Oi, eu não sei se eu posso. É que a gente fica um pouquinho confuso quando a gente compartilha o trabalho, porque a gente tentou fazer um recorte de um trabalho que é muito grande, né? Tudo começou com um parceiro, digamos assim, que queria que fosse desenvolvido uma nova linguagem de programação, que fosse uma linguagem específica para fazer testes. Aí a gente ficou assim, gente, como assim? Como a gente vai fazer isso? E aí a gente primeiro foi tentar fazer um estudo. E aí a gente notou que dentro da grade da universidade participaram do projeto, é o que está lá descrito, estudantes de licenciatura em computação, sistemas de informação e engenharia da computação. E aí a gente notou que dentro das 3 grades, uma coisa que é muito pouco trabalhado na graduação é testes. Então, até a gente mesmo como equipe, e vários tipos de teste, não só os testes funcionais, mas depois para ir para o cliente. E aí a gente meio que, sendo muito honesta, no princípio a gente bugou e disse assim, bom, a gente vai ter que se organizar primeiro como equipe para tentar fazer e montar aquilo que a gente não tem na universidade. Então a gente primeiro foi fazer um estudo sobre testes, e aí a gente chegou à conclusão que eles não queriam uma linguagem de programação. Fazer testes e arcar com uma equipe de testes para a indústria, para empresas, pode ser uma tarefa meio complexa. Então, até no Amazonas, no caso, até profissionais específicos em testes, a gente não tem muito. E aí, então, a gente tentou a abordagem de criar um ambiente que possibilitasse assim, uma curva de aprendizagem menor. Aí a gente fez um recorte no trabalho para apresentar a nossa dúvida. Beleza, a gente demorou um tempão para aprender sobre testes, para tentar equacionar processo de teste, como é que faz a conexão com o hardware, como é que a gente vai criar uma interface para isso. Os estudantes que participaram do processo, eles aprenderam muito sobre testes. E aí a gente fez algumas que não está no trabalho que a gente compartilhou, do que eles aprenderam, quais foram as dificuldades que eles tiveram, foram muitas. Eu acho que todo mundo, o time todo, teve bastante desafios assim para superar. Mas aí a gente ficou assim, a gente queria levar essa abordagem agora para a sala de aula, porque embora um grupo de pessoas tenha aprendido bastante, os resultados conseguiram desenvolver testes satisfatórios dentro do conjunto de hardware que a gente tinha se proposto, a interface, até mesmo para as pessoas que nunca tinham visto, ficou legal, eles acharam super legal, conseguiram montar ali, tem um script de plano de teste, mas aí a pergunta é, tipo assim, como é que a gente leva, a gente estava pensando nisso, como é que a gente leva uma coisa parecida, como é que a gente modela um processo para levar isso para a sala de aula, tipo, como é que a gente pode ter ganhos com isso a partir dessa experiência, que foi um projeto de pesquisa e desenvolvimento para a criação de uma ferramenta para a indústria, como é que a gente consegue transformar isso numa ferramenta educacional? Então, a gente tem hoje algumas coisas que servem para, digamos, para testes, para fazer o teste com hardware, para reconhecimento de corpo, talvez em sinais digitais, mas a gente queria ir além disso. Eu acho que foi uma das dúvidas que a gente ficou assim aberto em como dar prosseguimento. Então, mesmo depois do repasse da tecnologia, a gente ainda tem a ferramenta e pretende fazer dela, dar um uso educacional para ela.
e aumentar o nível de testes, com certeza. Por exemplo, a gente ainda não levou de fato para a sala de aula. A gente testou dentro de um grupo que estava trabalhando no desenvolvimento e com a indústria, mas dentro da sala de aula, tipo, como objeto de aprendizagem, para compreensão de teste, até de organização, script, a gente ainda não chegou nessa parte. Não tentamos. Falei demais, né? Vocês têm que me parar, gente. Eu sou uma tagarela. Ah, que isso. Alguma outra consideração, Guilherme? Alguma pergunta? Eu acho que no geral seria isso. Certo. Bom, então vamos agora abrir perguntas aqui no chat, né? Vocês podem e são encorajados, né, fazer perguntas para os apresentadores aqui, né, de forma de contribuir com o trabalho, né? Já que são ideias que vão ajudar, né, os pesquisadores a conduzirem a sua pesquisa. Deixa eu ver aqui no chat. Primeira pergunta foi da Micheline Souto, para o Guilherme, né? Essa proposta tem alguma semelhança com o ChatGPT? Então, acredito que, querendo ou não, tem a semelhança, porque é uma ideia um pouco parecida, devido a ser uma linguagem natural e retorna um código. Algumas coisas vão ser semelhantes, só que aqui nessa ferramenta que a gente está propondo, a gente trabalharia só com código mesmo. A gente não responderia perguntas, dúvidas, como o ChatGPT pode ser usado. Então, seria mais nesse sentido de, por exemplo, pedir auxílio de um código, de uma opção de código para resolver um problema, ele vai ser semelhante, querendo ou não, ao ChatGPT, sim. Certo. Inclusive, quando a gente estava trabalhando nesse artigo, o ChatGPT ainda não tinha estourado, então a gente nem colocou ele como uma das ferramentas exploradas, porque a gente não conhecia ele ainda. Agora realmente está um boom mesmo, né, com ChatGPT. Tem outras IAs, mas é o que ficou na mídia mesmo, né, que fez mais famoso agora, né? Legal. Temos a pergunta do professor Leandro Galvão. Esse seria para... sim, para o Guilherme também, né? Vocês pesquisaram sobre maneiras de como apresentar as sugestões de códigos aos estudantes de forma a direcionar o aprendizado? Com certeza é diferente, né, de apresentar código a um desenvolvedor. Com licença, boa noite a todos. Pessoal, Boa noite. Walter, posso fazer um complemento a questionamento? Sim, pode, com certeza. Então, vamos lá. Guilherme, complementando o que o Guilherme falou, então. Essa pergunta eu estava esperando, né, sobre o ChatGPT. Qual que é a grande diferença e o diferencial do trabalho aqui? É o uso de um sistema de recomendação, né? O sistema de recomendação é um tipo de sistema de recuperação de informação, né? Em que o grande diferencial é o emprego dele. Como a gente utilizar um sistema de recomendação, algo personalizado, diferentemente do ChatGPT, que é um chatbot, né? A gente utilizar um sistema de recomendação por trás de uma ferramenta de chat, mas que ao invés de um modelo de linguagem puramente, tal como o GPT, que é o chat da OpenAI usa, né? A gente utilizaria um sistema de recomendação, possivelmente com abordagem híbridas, né? Ou baseada em conteúdo e baseadas em vizinhança, e também com apoio de algum modelo de linguagem, especialmente a abordagem baseada em conteúdo. Mas o grande foco, eu acho que está justamente nisso, que é justamente a pergunta do professor Leandro, como apresentar isso para quem está aprendendo, né? Acho que o grande foco da ferramenta é o aprendizado do aluno. A gente sabe que quem está começando a programar é geralmente caótico, né? O início da programação. Então, eu acho que esse é o grande diferencial que a gente quer com essa ferramenta. Diferentemente de um chatbot, que é algo mais generalista, né? Não tão personalizado, a gente quer uma ferramenta estritamente personalizada para o ensino. Claro que um desenvolvedor com mais experiência pode utilizar, claro, mas o foco aqui é o aprendizado. Tá?
Obrigado, Gabriel, pelas explicações e considerações. Vamos ver se temos mais algumas perguntas. Pessoal parabenizando, a Rafaela, o Guilherme também. Fabrício falou que na licenciatura a disciplina de testes é optativa, né? Então, realmente temos essa necessidade aí de abordagens para possibilitar, né, um melhor processo de ensino da parte de testes. A pergunta da Ayla Rebouças: o foco do trabalho é mais em testes não automáticos ou o ensino sobre testes automáticos é também abordado? Essa pergunta para a Rafaela. Então, na verdade, a gente não chegou a fazer testes automáticos, foram mais testes manuais mesmo. A ferramenta que a gente criou que ela era automatizada, né, a criação dos testes. Entendi, mas vocês pensam em ir nessa linha, Rafaela? Porque, assim, eu ensino sobre testes, assim, enquanto estou ensinando programação, eu vejo que é uma grande dificuldade de muitos alunos. Vocês pensam em abordar esse lado também, ou o foco realmente é mais em planos de teste, em testes manuais? Como é que está? Eu acho que é bem interessante mesmo, porque eu sou formado em licenciatura, né? Eu não cheguei a estudar nada sobre teste durante a faculdade. O que eu aprendi sobre teste foi mesmo em projetos. Então, eu acho que sim, seria interessante abordar essa questão de testes automatizados. Até porque é uma coisa que o mercado cobra bastante, né, quando a gente chega lá. Super difícil aplicar na sala de aula, né, Ayla? Eu também dou aula de testes, Nem né, me testes fala. automatizados. Não, eu uso só, eu estou ensinando programação, aí eu ensino testes na disciplina. E assim, tem gente que trava, porque na verdade que junta que a pessoa tem às vezes a dificuldade em programação, e aí quando junta com testes que também não tem muito, assim, muita gente tem dificuldade assim nos conceitos, e aí no curso de licenciatura, viu, também. Assim, no caso eu abordo porque eu sou da área de testes, sabe? E eu gosto mais de testes. Mas, assim, realmente é uma grande dificuldade. Por isso eu fiquei curiosa. Eita, seria tão massa se alguém estivesse fazendo uma ferramenta nessa linha, porque eu vejo que, assim, eu estou com 3 alunos de TCC que estão em empresas precisando trabalhar com teste automatizado e, assim, com muitos desafios, sabe? Então, assim, eu acho que se vocês forem por esse lado, com certeza, assim, claro, o que vocês estão fazendo tem um público que está demandando demais também. Mas se forem nessa linha do automático, eu acho que também automatizado, né? Realmente vai ter um público bem grande também, sabe, atrás. Obrigado, Rafaela, pela resposta e Ayla pelas considerações. Uma outra pergunta do professor Leandro Galvão é para a Rafaela. Quais os diferenciais da ferramenta que a torna propícia para o aprendizado de testes em vez de uma ferramenta de produção que seria adaptada para o ensino? Eu acho que não entendi essa parte de ferramenta de produção adaptada ao ensino. Leandro provocou aí, né? Provocação mesmo. Não, porque assim, por exemplo, eu posso pegar sei lá, o VS Studio e usar para ensinar programação, entendeu? Mas ele não foi feito para isso, feito para produzir código, né? Então é a mesma coisa a ferramenta de vocês, né? Qual o diferencial dela que eu posso dizer? Não, isso aqui é uma ferramenta de aprendizagem, né? De ensino e aprendizagem, né? No caso específico de testes. E não só mais uma ferramenta que está produzindo testes, né? Em produção, em indústria mesmo. Ou que vai ser, né? Pode ser não presente, mas pode ser futuro. Eu quero ajuda. Eu não sei se eu comento, assim, eu não sei se a professora comenta, mas assim, eu achei muito legal a ideia de usar blocos, sabe? Não sei, não é melhor vocês, eu não sei se vocês iriam responder, mas eu tenho uma ideia, talvez, do porquê, né? Não sei. Porque muita gente assim. Mas diga, professora, que você responde. Não, eu acho que é na vibe que a Ayla já disse, né? Quando eles disseram assim, olha, a gente tem muita dificuldade em fazer aqui teste, às vezes a gente passou, não tem que passar pela automatização, mas e como é que eu torno realização de testes acessível para muitas pessoas?
E aí foi por isso que a gente, na licenciatura, a gente já tinha feito, acho que alguns anos repetidos, assim, introdução à programação com blocos, justamente por exemplo, para explicar o código ficava mais difícil. Eu consigo ter outras versões, até mesmo por conta da biblioteca que a gente usa, mas dá para começar por vários níveis. Então, dá para começar, por exemplo, vou fazer o teste, eu quero saber, por exemplo, se a minha impressora está repetindo, como é que eu faço? Aí eu vou primeiro instanciar a porta, mas ele faz isso totalmente através de blocos. Então, ele vai puxar ali, e aí ele vai testar a lógica, ele tem um feedback, olha, isso aqui não está legal, vamos apagar o código, bora refazer. Então, ele tem um feedback, ele consegue enviar para fazer, consegue reaproveitar planos de teste que são gerados a partir dessa imagem, mesmo que em outra linguagem, consegue ver os códigos das duas formas. Consegue ver ali na lógica, tipo como se fossem blocos de montar, que é muito na vibe do que a gente tem no Scratch, eu diria até que mais parecido com o App Inventor, né? Porque eu tenho ali, consigo setar a porta, consigo colocar, por exemplo, ali o número IP, consigo dizer o tipo de pino que eu estou utilizando. E aí, o que a gente fez? A gente basicamente traduziu um manual de comando assim de mais de 120 páginas, que era basicamente circuitos para poder traduzir isso numa linguagem acessível com um número de blocos infinitamente menor. Porque até você setar tudo aquilo para eu conseguir fazer, digamos assim, na mão um teste para saber imprimir um código de barra enorme. Mas um bloco ficou super simples. Então, a pessoa consegue visualizar a lógica, tipo assim, comecei a ação, dei o start, e obrigatoriamente ela tem que fechar, então você consegue ver bem aquelas estruturas ali importantes, tipo, o que é uma repetição, como é que eu estou abrindo, como é que eu estou fechando. Aí eu acho que isso foi bem legal para essa questão educacional. E a gente queria levar mesmo para dizer assim, tá bom, vamos testar. Como é que isso aqui está rolando e ter a percepção das outras pessoas. A gente teve a percepção de quem trabalhava que disse, caramba, a primeira vez que eu consigo fazer isso, gostei, ficou legal. Mas e aí, para a sala de aula, para pessoas que estão aprendendo, tipo, até mesmo entender o conceito de teste, o que é um teste, o que eu quero que ele me retorne, né? Deu certo, não deu, qual a rotina que a gente está seguindo? Eu não sei se eu consegui responder, eu tentei. Não, acho que sim, né? Eu acho que o feedback visual é uma camada, né? Aí acho que outra camada é o que você acabou de falar mesmo, né, Dana? O conceito de teste e direcionando, né, as boas práticas. Isso. E aí, do que a Laila falou, a gente queria chegar, tipo, a gente tinha pensado em partir do que foi a experiência da equipe e principalmente dos estudantes, porque a gente realmente não tinha teste automatizado. E dentro do processo a gente teve que aprender a fazer, mesmo porque senão ia demorar muito tempo. Então a gente separou ali um grupo de ferramentas, dependendo da linguagem, as ferramentas nativas, digamos assim, respondem melhor ou não tão bem assim. E aí você tinha que ir para processo manual, mas essa experiência do aprender fazendo, de achar essas abordagens criativas, a gente tentou encontrar uma ferramenta semi-pronta, digamos assim, que não fosse dar tanto trabalho, a gente não achou. Tentamos engenharia reversa, eu acho que no processo a gente só achou 2, e não era para isso, e aí a gente volta, que não deu certo. E aí a gente teve mesmo uma abordagem criativa do meio que aprender fazendo e coletando as experiências. E durante o processo é que a gente pensou, caramba, a gente talvez devesse compartilhar isso, já tem sem tantas pedras, porque as pedras foram bem desafiadoras. Legal. Temos mais uma pergunta do Fabrício Honda. Para o Guilherme. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, né? Essas dicas e sugestões que você comentou, levaria em consideração algum padrão de projeto? Ele fala que você comentou sobre linguagem natural, né? E se vocês pretendem dar suporte a sugestões para linguagens de programações específicas. Então, sobre incorporar um padrão de projeto, no início, num primeiro momento, a gente não vai incorporar. Mas com a evolução da ferramenta, sim, a gente pensa em incorporar. Mas por hora, não. E sobre linguagens específicas, a gente pretende iniciar primeiramente por Python,
devido à sua simplicidade nos comandos e a facilidade maior para quem está começando. E depois avançar para outras linguagens, conforme a evolução da ferramenta. Ok, obrigado, Guilherme. Pergunta para a Rafaela, também do Fabrício. Vocês tiveram algum impedimento ou dificuldade na implementação da biblioteca Block? Bastante, na verdade. Assim, como a professora falou agora, né, a gente teve que pegar um manual de não sei quantas páginas de comandos, de impressora e tudo mais, e transformar esses comandos que existiam lá em uma forma que pudesse ser traduzido em comando no Blockly. Então, durante esse processo, a gente passou bastante tempo, acho que foi mais de 2 meses, só para tentar criar um bloco. E aí a gente chegou depois na conclusão de que era melhor tipo transformar o comando em um JSON e esse JSON viraria o bloco. Então foi bem complicado mesmo. Acho que foi onde a gente mais passou tempo estudando. Obrigado, Rafaela. Aí ela fez uma consideração para o Guilherme. Uma sugestão é talvez tentar fazer algo parecido com o que o ChatGPT faz, quando pedimos para ele dar uma solução para um problema e mostrar outras soluções, mas tentando ter maior corretude e uma base de soluções corretas, erradas, para comparar com uma solução que o aluno dá. Oi, Ayla. Eu não sei se eu consegui explicar direitinho, mas pode falar, ainda tem tempo? Sim, pode falar. Não, só eu estava lembrando, Guilherme, o seguinte, inclusive até comentei na outra sessão também que eu participei, que eu lembro muito de um trabalho que eu acompanhei de perto, que foi do Matheus Gaudêncio, e que eu acho que tu pode se inspirar um pouquinho nele, não sei se tiver... É porque, na verdade, eu não sei se o Matheus já chegou a publicar esse trabalho, mas na época o Matheus construiu uma ferramenta que usava algoritmos de detecção de plágio para poder comparar soluções de código, sabe? E aí ele gerava uma representação em grafos, onde mostrava, por exemplo, uma turma mandou 50 soluções, certo? Então ele gerava uma arvorezinha, dependendo do algoritmo, onde mostrava as diferentes soluções. Aí botava, por exemplo, o que passava no teste automático era verdinho, o que não passava era vermelho. E aí o aluno poderia ver a solução dele, quão próxima era de uma solução correta, sabe? A solução mais, a solução correta, assim, que passava nos testes e que era mais próxima da dele. Então, assim, eu acho que tentar se basear um pouquinho em algoritmos de detecção de plágio para ver comparação com códigos e tentar sugerir, no sentido da comparação com o ChatGPT, que eu estou dizendo, é no sentido de que ficam brigando comigo, porque às vezes assim, eu acho o ChatGPT massa, mas eu tenho muita raiva de algumas coisas que ele faz, que ele fala mentira com muita cara de pau, sabe? Aí isso me revolta um pouco, sabe? Mas, claro, é um trabalho gigante que eles fizeram, não estou desmerecendo nada, mas eu acho, assim, eu fico com muita preocupação no uso dele na educação, sabe? Porque, tipo assim, eu chego assim, me dê uma solução para isso, de repente ele me dá um negócio errado, aí eu espera aí, isso aqui tá errado, ele, me desculpe, tá mesmo. Mas, tá certo, mas assim, eu acho que quando é uma ferramenta, claro, eu acho que ele está ajudando demais na educação, não tiro o mérito dele, muitos professores poderiam dizer coisas erradas também, tá? Mas no sentido do trabalho do Guilherme, eu acho que teria esse diferencial de ter a corretude, no sentido de, eu vou botar aí uma base de problemas com uma base de soluções que já foram dadas, que a gente tem aí milhares de juízes online nas universidades ou fora, né? E com base nessas soluções, o aluno mandou a solução dele, olha, tua solução é bem pertinho dessa daqui, e aí recomendava algo com base naquilo, ou então se tua solução não passou, olha só essa daqui que passa com base nisso, sabe? Então, algo nessa linha eu acho que seria bem interessante, sabe? Não sei se deu para entender a ideia. Deu sim, ela. Muito obrigado pela tua sugestão. Inclusive, é um requisito que a gente quer implementar na ferramenta, isso, né? Ter o máximo de coisas que auxiliem justamente essa trilha, né, de aprendizagem do aluno. E essa tua ideia que tu falaste agora, tu fez isso aqui, quem sabe não vai gostar daquele outro. É bem o que a gente enfrenta quando acessa o YouTube, ele recomenda um vídeo que é parecido com o que tu assistiu, ou acessa a Amazon, que recomenda um produto que tu comprou, né? Então, é uma coisa que a gente vai endereçar com certeza. Muito obrigado aí pela tua sugestão. E isso vai melhorando conforme for desenvolvendo a ferramenta. Quando a gente for conferindo a assertividade que essa ferramenta está tendo com a experiência dos alunos, a gente pode ir melhorando cada vez mais
essa Sim. parte justamente que ela nos trouxe. Quanto mais a gente conseguir evoluir o banco de questões, o banco de dados dela, né, melhor vai ser, tende a ser essa assertividade, né? Isso porque, assim, existem vários problemas já clássicos, assim, em alguns juízes, por exemplo, e muitas soluções já submetidas, por exemplo, nesses juízes, e que poderiam ser usados já como, assim, para verificação, sabe? Inclusive soluções corretas e soluções erradas, sabe? Eu acho que algo que se baseie nessas bases, assim, eu acho que vai ser muito legal. E principalmente, assim, como eu estou dizendo, naquele sentido, o interessante de explorar o juiz online é que teria aquela ideia do correto ou não. Mas mesmo no correto, ainda teria também aquela história da análise do, isso aqui é o correto, mas não é tão adequado, olha só. Que às vezes passa no teste, mas poderia ter uma solução melhor, olha aqui também, tá entendendo? Exato. E É podia aquela ser clássica integrado afirmação. Nós ao aprendemos com juizão erro aí. também, né? Desculpa, Ana, acabei me... Não, que a solução que a Ana está colocando, que a solução de vocês poderia integrar o juiz online. Sim. Assim, né? Não ser uma parte, não. Opa, estou vendendo aqui meu recomendador. Isso, porque juiz online, inclusive na educação, é um grande problema que eu enfrento. Porque eu acho muito massa, só que o que é que eu faço? O que é que eu descobri? Os alunos têm ódio dele. Então, assim, meus exercícios, eu não obrigo ninguém a usar o juiz online. Eu dou algum exercício que pode estar correto, não. O importante é mandar uma solução correta ou não. Mas eu digo, olha, apresenta algum juiz online, peço para eles fazerem algo, eu odeio esse negócio, nunca está errado, ele é muito cheio de frescura. Só que se aquele juiz online, ele tivesse algo como me mostrar, olha, a tua solução é quase igual, faltou só isso aqui, ou então, olha aqui outro jeito de fazer, mesmo você tendo acertado, sabe? Então, algo integrado com o juiz online, realmente, eu acho que seria fantástico, sabe? Perfeito. Fora que eles, às vezes, fazem uma solução para passar no teste. Não fazem o melhor. Isso. Aí a gente acaba tendo que realmente corrigir os algoritmos porque eles fazem para passar no teste. Descobrem a lógica do teste em vez de se concentrar em fazer a lógica que é pedida. Não. Exatamente. Eu acho que a minha questão já fui entrando, atrapalhando o Walter. Não, que isso. Pode. É um pouquinho assim, vocês disseram, a minha pergunta acho que é para o Guilherme e para o Gabriel, uma dúvida, que ele vai ter baseado num sistema de recomendação. Aí, então, vocês têm a criação de uma base. Essa criação de uma base, ela é colaborativa? Vai ser com base, tipo, várias pessoas vão fazer sugestões, explicar, e depois alguém vai fazer esse teste e retornar? Eu não entendi essa parte de como é que ele gera. E essa recomendação vai ser baseada, tipo, no perfil do usuário ou no perfil do uso específico daquele algoritmo? Porque, por exemplo, dependendo do nível que a gente está, né, de aprendizagem, sei lá, primeiro período, resolvi a questão, tá ótimo. Mas aí, quando vai passando, por exemplo, uma vez eu vi um rapaz, a Rafaela vai rir agora, que a gente teve uma maratona, uma mini maratona, e ele não era a melhor pessoa de programação, definitivamente, mas ele conseguiu resolver o problema com um conjunto gigantesco de ifs. Quando a gente abria para olhar, mas funcionava, estava tudo se movimentando, era em jogos. E ele ganhou o primeiro lugar porque os critérios não estavam no código, estavam em conseguir chegar no problema final. E eu sempre lembro esse exemplo, assim, porque quando teve um comentário no grupo, ele mas eu ganhei o primeiro lugar. Fato, verdade, não posso apagar isso. E aí, então, essa recomendação, como é que ela vai, como é que vocês pensaram, como é que vocês estão construindo essa parte? É tipo, recomendação baseada em perfil, para quê? Para quem? De que forma? Tipo, para gerar essa curva de aprendizagem? Exatamente. Essa é uma questão crítica, acho que de toda e qualquer aplicação que é baseada em mineração de dados em IA, né? Ter dados e trabalhar com a dita partida frio, né? Que a gente diz o cold start. Então, a gente pretende ter uma base, né? Criar uma base inicial, pequena, né? Inicialmente. E a partir dela, a gente evoluindo, criando outros exemplos, enfim. O que mais que eu acho que esqueci o que eu ia falar? Qual que era a outra parte da pergunta, Fernanda? Desculpa. Era isso, se ele, por exemplo, uma parte era a criação da base, né? E se a recomendação vai ser baseado em quê? No perfil específico do usuário ou no perfil do problema? Isso, a gente tem duas coisas, né? Tem o item, que seria o problema, o item a ser recomendado, e tem o usuário. A gente vai ter o perfil das duas coisas.
Primeiro, a gente vai analisar o conteúdo do item em si, que é o trecho de código ou o código mais texto, e os metadados, eventualmente ali, por exemplo, o nível de dificuldade da questão, enfim. E o perfil do usuário, daí um perfil implícito, que seria um perfil derivado conforme o uso que o usuário tem da aplicação, e um perfil explícito, justamente para coletar esses dados mais demográficos do usuário, né? Que ele vai informar ali, por exemplo, qual que é o nível mais ou menos de aprendizado que ele está, para poder... E aí o sistema ir gerenciando essas duas coisas, né? Para ir determinando a aprendizagem dele, para não ficar um software tão básico para uma pessoa que já está mais avançada, por exemplo. Seria nesse sentido. É trabalhar com uma recomendação híbrida, não puramente conteúdo, mas também utilizando essas diferentes abordagens. É bastante coisa. Disse o Fernando, bastante trabalho. Mas vamos lá, o Guilherme aí tem... Na hora de cruzar, vai ser super legal o resultado. Cruzar os perfis. Eu disse que, tipo, quando chegar a hora de cruzar esses perfis, de minerar para, tipo, ter emergência de padrões, vai ser legal, só vai ter que criar uma massa de dados bastante alta até você conseguir chegar nessas implicações. Sim, sim. Por isso daí a gente trabalha com esses cruzamentos que a gente tem nos próprios algoritmos de recomendação, inclusive de diversificação, né? Às vezes o aluno entra num loop que acaba entrando numa certa bolha, né? Então a gente, de recomendação, começa a receber muita coisa igual, parecida. Então isso pode ser bom, mas às vezes pode ser ruim. Se a gente pensar no sistema de recomendação de notícias, por exemplo, a gente pode entrar num loop de recomendação, receber conteúdo só daquele nicho, e isso pode ser nocivo, né? Especialmente se a gente pensar em notícias falsas, por exemplo. Então, entrar com mecanismos algorítmicos de diversificação para tentar romper um pouquinho e diversificar, inclusive, o aprendizado do aluno. Eu acho que seria uma estratégia interessante a ser seguida, né? Era a minha próxima pergunta, obrigada por responder. Que eu descobri que a Netflix criou uma bolha. Para mim, não foi legal. Mudei de usuário e agora aparece um monte de coisa que não aparecia antes. É verdade. Opa, desculpem aqui, só um pouquinho. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Alguém mais tem alguma consideração, alguma sugestão? Podem ir colocando no chat ou levantar a mão, né? Eu tenho uma pergunta para o Guilherme. Na verdade, já foi meio que em cima da questão da Fernanda, né? Sobre a questão da base do conhecimento, né? Base de conhecimento que vocês vão utilizar para fazer o treinamento da máquina, né? Como é que vocês vão fazer, por exemplo, para verificar a questão da qualidade do código, né? Quais exemplos que vão ser utilizados, fazer algum tipo de curadoria, né? Para selecionar esses exemplos que vão alimentar a base, né? De forma que ele vai conseguir recomendar uma boa prática na hora de desenvolver esse código para propor a solução mais adequada. Vocês pretendem fazer de que forma, no caso? Então, eu acredito que uma das formas de verificar essa qualidade seria, primeiro, não seria aberto a qualquer um colocar esse código lá. Por exemplo, ele seria mais fechado para a área acadêmica, o que facilitaria um pouco esse lance de qualidade. Mas daí acho que a gente não pensou tanto sobre essa parte de verificar a qualidade, mas lá no artigo do Soker, eles selecionam os códigos, ele verifica códigos duplicados, daí ele exclui todos os códigos duplicados, e também ele... Agora eu não lembro qual é o processo certinho, mas tem vários processos de exemplo em artigos que a gente leu durante a construção desse artigo, que poderiam ser usados como ideias na hora dessa ferramenta. Eu acho que o professor quer explicar melhor. Tá, desculpem, tá falando comigo, Guilherme, que aconteceu aqui um rebuliço aqui, eu acabei me perdendo, peço perdão. Sim. Era sobre a qualidade, né, o Sim. código, não me perdi.
Isso seria sobre a questão de como que seria selecionado esses códigos, né, para fazer o treinamento da máquina e possibilitar uma recomendação mais adequada, né? A gente sabe que tem diferentes níveis de qualidade dos códigos, né, e como que isso poderia afetar, talvez, né, Sim. a aprendizagem. Né? A gente vai ter que fazer um processo intenso aí, pelo menos inicialmente manual, né, com especialistas, inclusive nós professores envolvidos, para fazer essa seleção com o apoio dos alunos, para tentar garantir uma mínima qualidade possível para iniciar, né? Eu vi que aqui o professor Leandro Galvão, foi ele, né? Sugeriu aqui esse dataset que nós não conhecíamos, CodeBench. Então, isso aqui poderia ser um ponto de partida muito legal, né? A gente não conseguiu, a gente não tínhamos acesso ainda. Oi, professor Leandro. Oi, Gabriel, Guilherme, né? Esse link aí que eu coloquei, a gente tem os datasets das soluções dos alunos de 2016 até o período passado, o período acadêmico passado. Aí a gente tem questões de lista de exercício, onde a aula é mais provável, né? A gente tem exercício só de exames, né? De provas, um ambiente mais controlado, né? Pelo menos quando era presencial, né? Naquele período crítico da pandemia, esses exercícios nem foram aplicados para serem preservados, né? Então, dá para fazer esse tipo de controle também, né? Onde a cola é mais provável, onde não é provável. Cada exercício, a maioria deles, pelo menos os mais recentes, tem uma solução associada. A Ila fez uma pergunta aqui agora, sinceramente, agora que eu me eduquei em relação a isso, eu reuni com os professores para perguntar sobre o acesso dos alunos. E o que mais? Então, assim, e tem todas as soluções. Se o pessoal tentou e conseguiu, se tentou e não conseguiu, quantas vezes tentou, né? Tem uma granularidade bem fina mesmo, né, de informação nesse dataset. Assim, os detalhes, depois a gente pode trocar figurinha aí. Com certeza, a gente fica bem animado com esse tipo de iniciativa, porque é uma coisa que a gente estava pensando, é um desafio trabalhar com essa questão da qualidade do código, né? Tem que ter, não adianta colocar na base qualquer coisa, porque vai prejudicar, né, depois o aprendizado do aluno. Então, inclusive, a gente se coloca à disposição aí, se quiser colaborar nisso aí, vai ser fantástico. E o CodeBench, ele tem várias linguagens, né, também, aceita várias linguagens de programação. Que legal. Tem também. Nesse dataset público só tem Python, mas, assim, se precisar de outras, tá guardado, só não está publicizado, né? Não está disponível, outras linguagens. Obrigado, Gabriel e Guilherme pela resposta. Tenho também mais algumas curiosidades. Vocês pretendem considerar também outras fontes de dados, como, por exemplo, os comentários dentro dos códigos, discussões que são feitas, talvez, em comunidades open source, os códigos que são disponibilizados nessas comunidades também, né, dentro de projetos, e algo nesse sentido para explorar esses dados e alimentar a base, para recomendar também boas práticas, algo nesse sentido? Comentários é uma fonte valiosa de informação também, né? Apesar de que, como não ser um ambiente controlado em termos de comando, não ser restrito, né? Fica passível sempre de dupla interpretação, mas sempre tem informação relevante a extrair dali. Sim, então a gente pensou em incluir comentários. Sobre comunidades externas, a gente não tinha pensado nisso, mas é uma fonte riquíssima de informação também, né? Exemplo desses modelos de linguagem tipo GPT e BERT se baseiam nisso, no conteúdo da web. Então, é uma coisa que é uma ideia muito boa, Walter. Poderia, né, ver os commits, por exemplo, né, os códigos que foram aceitos, e a partir disso ter uma base, né, que indique as soluções, né, mais adequadas para aquele problema que havia, né? Então, acredito que seja bem interessante. Certeza. Obrigado. Mais alguma pergunta? Tem um questionamento, uma pergunta, uma dúvida, né, para a Rafaela também. Na parte da programação em blocos, pelo que eu vi nas imagens lá, era bem voltado para funções específicas de
testes com impressora, nos exemplos, né? No caso, a proposta de vocês busca ter essa especificidade de diferentes dispositivos, esses blocos eles são personalizáveis, como que funciona essa proposta de vocês? E a gente, assim, verificando, né, parece ser bem específico as opções que o usuário tinha lá para montar aqueles blocos, né? Seria para mandar comandos de impressão, né, pelo que eu vi, mas a gente tem vários dispositivos, né? Então isso seria adaptado a diferentes dispositivos, seria flexível? No caso, teria que adaptar, porque foi feito com base no manual de impressora, né, professora? Se eu não me engano. Não sei se dá para generalizar. Talvez alguns comandos seja possível, mas... A gente pensou numa abordagem um pouco generalista. E aí a gente meio que classificou o que servia para um conjunto de, eu acho que 4 dispositivos. A gente não chegou nos outros, porque a parceria foi descontinuada. Então, a ideia é que a gente conseguisse criar uma arquitetura, aí nós mudamos cores de blocos para ficar de acordo com determinados funcionamentos, mas aí tem uma arquitetura que ela pode ser modificada para outros dispositivos. E aí tem uma estrutura que eu acabei esquecendo o nome, e eu falava esse negócio todo dia, que é basicamente assim, ele cria uma casca, ele cria uma camada de abstração, e por dentro dele eu consigo mudar de acordo, não, eu consigo fazer a modificação de acordo com o dispositivo que a gente está trabalhando. Então, dentro daquela classe, eu lembro que a gente fez um estudo para poder chegar a essa proposta de interface, que dentro daquela classe ele conseguiria abarcar um número bem grande de dispositivos. A gente até produziu um manual, no caso, para entregar para o parceiro, de como é que ele poderia adicionar novos dispositivos dentro da arquitetura existente. Ele só teria que setar lá em cima, por exemplo, de acordo com o dispositivo que ele escolhesse, muda a oferta de blocos disponíveis para que ele trabalhe. Ainda estou procurando o bendito nome da palavra, mas eu vou lembrar. É DSL? Não, não é DSL não, né? Não. Não é um Domain Specific Language, não. Assim, tipo, vocês definiram uma linguagem específica de domínio para aquilo, não? Não, eu não lembro. Eu lembro que a gente ficou bastante tempo nessa parte de arquitetura. Eu não lembro. Mas eu vou lembrar. Obrigado, Fernanda. Nada. Então, gente. Então, olha, infelizmente, tá tão bom. A gente não pode entender, não, Elias. Assim, esquece a gente aqui. Não tem problema. A gente fica aqui. Mas a gente precisa encerrar nossa sessão, né? A gente ainda não pode atrasar aí as demais sessões e todos os trabalhos, né? Então, chega ao fim agora a nossa sessão Ambientes e Recursos Educacionais do Laboratório de Ideias, do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês, ouvir vocês, conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, Guilherme, Rafaela. 2 super trabalhos que estamos muito ansiosos em usar. Por favor, professores, né, Ayla? Teste, precisamos, codificação, precisamos demais. Né? Muito obrigada, parabéns pelos resultados. Siga em frente, ótimos trabalhos mesmo. Por favor, confiram toda a programação do nosso evento, super evento aí, lindo evento, para ficar aí com a gente. E o Elias agora vai fazer uma super vinheta, né, Elias? Para fechar com chave de ouro nossa sessão. Elias?